Vamos a abrir la Biblia Vamos a abrir a Bíblia. en el libro de Segunda de Reyes, Segunda de Reis, capítulo 11, capítulo 11, versículo 1 al 3. versículo 1 ao 3. Dice así la palabra, Diz assim a palavra, bajo la bendición del Padre, sobre a bênção do Pai, del Hijo y del do Filho Espíritu e do Santo. Espírito Santo. Cuando Atalía, madre de Ocosías, Quando Atalia, mãe de Acasias, vio que su hijo era muerto, soube que seu filho estava morto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. mandou matar toda a família real. Pero Josaba, hija del rey Joram, Mas Joseba, filha do rei Jeorão, hermana de Ocosías, irmã de Acasias, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó fugitivamente pegou Joás, dos filhos do rei, que iam ser assassinados, de entre los hijos del rey a quienes estaba matando. Entre los hijos del rey a quien estaba matando. que iam ser assassinados, Y lo ocultó de Atalía, e o colocou num quarto a él y a su ama, com a sua ama, en la cámara de dormir. para escondê-lo de Atalia. Y de esta forma no lo mataron. Assim ele não foi morto. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, Y Atalía fue reina sobre el país. enquanto Atalia governava o país. Yo quisiera ponerle como nombre a este tema de hoy. Gostaria de colocar título a essa pregação de hoje. Quisiera llamarlo la caída de la usurpación. Gostaria que fosse a queda da usurpação. La caída de la usurpación. A queda da usurpação. Y yo sé que Dios nos va a hablar a todos nosotros. Eu sei que Deus fala com todos nós. Nosotros, para poder comenzar a hablar, Para conseguir começar a falar, yo quiero resumir lo que es una usurpación. eu quero resumir o que é uma usurpação. ¿Qué es un usurpador? O que é um usurpador? Podemos resumirlo de esta manera. Podemos resumir dessa forma. Es aquel que se apodera del derecho que le corresponde a otro. É aquele que pega o direito que é do outro. Aquel que se apodera de un derecho que le corresponde a otro. Aquele que se apodera do direito que é de outro. Entonces, este tipo de persona, Então esse tipo de pessoa, si buscamos un sinónimo, se procuramos um sinônimo, es una persona que es una traidora, é uma pessoa que é traíra, es una persona que es ladrona. uma pessoa que é ladra. O sea, si nosotros podemos buscarle muchos sinónimos, Podemos procurar muitos sinônimos. sabemos que está ocupando un lugar que no le corresponde. Sabemos que ela está num lugar que não é dela. Y cuando tú te vas a la Biblia, Quando você vai à Bíblia, tú te vas a encontrar você encontrará con muchos usurpadores. com muitos usurpadores. Te vas a encontrar con personas Se encontrará com pessoas que quisieron ocupar puestos que quiseram pegar lugares que no le que correspondían. não lhe correspondiam. ¿Cuántos países en Latinoamérica Quantos países em Latinoamérica y en el mundo entero e no mundo inteiro están siendo liderizados? estão sendo liderizados, Vemos alcaldes, estão sendo liderados por prefeitos, vemos gobernadores, governadores, vemos presidentes presidentes que están en el poder, que estão no poder, pero están usurpando ese puesto. mas estão usurpando esse poder. Vemos liderazgo dentro de la misma iglesia Temos liderança dentro da igreja que están siendo usurpados que estão sendo usurpados por personas que están en un lugar que no le... pessoas que estão no lugar que não lhe corresponde. Pero eso es desde los tiempos antiguos. Mas isso é desde o tempo antigo. Pero yo voy a lo que dice la Biblia. Eu vou para aquilo que a Bíblia diz. El Señor dijo, O Senhor disse: el hacha está puesta a la raíz del árbol. o Escuche, machado está colocado à raiz da árvore. el hacha está puesta a la raíz del O árbol. machado está na raiz da árvore. Y el árbol que no da fruto E a árvore que não dá fruto será cortado y echado en el fuego. será cortada e jogada no fogo. No se refería Não estava falando directamente o literalmente diretamente ou literalmente a un árbol. de uma árvore. Pero nosotros vemos también cuando Cristo Mas nós também vemos quando Cristo pasó por la higuera passou pela figueira y vio que no tenía fruto, e viu que não tinha fruto la maldijo. e amaldiçoou. Y cuando regresó al otro día, Quando voltou no seguinte dia, se secó. se secou. O sea que hay maldiciones que Dios le lanza a la humanidad o a Ou la seja, há persona maldições que Deus lança à pessoa que se cumplen en el momento. e se cumprem no momento. Hay otras que tardan un tiempo. Há outras que demoram mais tempo. Cuando maldijo la higuera, Quando amaldiçoou a figueira, no se secó en el momento.
Não se secou no momento, pero amaneció seca. mas amanheceu seca. O sea que Dios está dispuesto a emitir su juicio Ou seja, Deus tem disposição para emitir o seu juízo en esta tierra. nessa terra. Él va a cumplir Ele cumprirá todo lo que prometió. tudo o que prometeu. Y se pasarán los cielos, Diz: passarão os seus, pasará la tierra, passará a terra, pero mi palabra mas a minha palavra no pasará. não passará. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Então, o que vamos aprender hoje? Que todo usurpador Que todo usurpador va a tener que caer tem que cair, porque está ocupando un puesto porque está num lugar que no le que corresponde. não lhe corresponde. Cuando dice el hacha está puesta a la raíz del Quando árbol, diz: o machado está à raiz da árvore, entonces dice que si no da fruto, então diz que se não dá fruto, va a ser sacado de raíz. será cortada. Si tú cortas por el tronco, Se você corta pelo meio, si le cortas las ramas, se corta a rama, puede seguir saliendo. continuará saindo a árvore. Pero si tú lo cortas de raíz, Mas se você corta a raiz, entonces no va a salir más. então não sairá mais. Estamos en los tiempos Estamos nos tempos donde el Señor va a desarraigar, onde o Senhor tirará de raiz, va a sacar toda maldición, tirará toda a maldição, aunque tenga raíces mesmo profundas, que esteja uma profunda raiz, donde esté entronado el diablo, onde está entronado o diabo, el Señor lo va a sacar de o raíz. Senhor tirará da raiz. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Quiero que presten atención acá. Quero que preste atenção aqui. Hay algo poderoso que Dios va a hacer. Algo poderoso que Deus fará. Cuando tú te das cuenta Quando você percebe los orígenes, a origem de bendición, de bênção, hay orígenes de maldición. a origem de maldição. Cuando tú miras que un árbol nació torcido, Quando você vê que uma árvore nasceu torta, algo tuvo que haber pasado. algo teve que acontecer. Quizás no fue que se torció a mitad de camino. Talvez não entortou no meio do caminho. Hubo algo en sus raíces. Houve algo na sua raiz. Y el Señor ataca las E o raíces. Senhor ataca a raiz. Hay algo poderoso que Dios va a hacer en este tiempo. Algo poderoso que Deus fará nesse Pero tempo. para poder desenmascarar Mas para conseguir desenmascarar este demonio que tenía Talía, esse demônio que tinha Thalia, nosotros sabemos que los espíritus son asexuales. nós sabemos que os espíritos são assexuais. El espíritu puede tomar a una mujer y a un hombre. O espírito pode tomar uma mulher ou um homem. Y cuando tú sabes esto, Quando você sabe disso, tú no vas a tener lucha contra sangre ni carne. você não terá luta contra sangue nem carne. A mí me han llamado personas Já me ligaram pessoas y me han dicho, pastor, e disseram: pastor, ora por mi mujer que está endemoniada. ora pela minha mulher que está endemoniada. Pero yo le digo, vamos a atacar el demonio que tiene poseída tu mujer. E eu disse: vamos atacar o demônio que está possuindo a tua mulher. Antes me llamaban de otras naciones también Antigamente me ligavam também de y outras decían, nações mira, el alcalde que está en mi pueblo e falavam: oh, o prefeito que está no meu povo es el diablo. é o diabo. Este presidente es el diablo. Esse presidente é o diabo. Pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Mas a nossa luta não é contra sangue nem carne. Vamos a atacar las raíces. Vamos atacar a raiz. Sabemos que son los demonios Sabemos que são os que demônios se le meten a las personas. que entram nas pessoas. Entonces vamos a atacar la raíz. Então vamos atacar a raiz. ¿Quién era Talía? Quem era Thalia? Atalía no era cualquier persona. A Thalia não era qualquer pessoa. Atalía venía de la realeza. A Thalia estava vindo, vinha da Cuando realeza. tú miras por qué el diablo usó a Atalía Quando você olha porque o diabo utilizou ela para acabar con toda la descendencia real. para acabar com toda a descendência real. ¿Cuál era el primer objetivo? Qual era o primeiro objetivo? Satanás no quería Satanás não queria que Jesucristo viniera a la tierra. que Jesus viesse à terra. Y según la descendencia de los E reyes, segundo a descendência dos reis, por la descendencia de David, pela descendência do Davi, iba a venir el Mesías. chegaria o Messias. Y el diablo E o diabo no tan solo quería hacerle daño al pueblo en los tiempos de Atalía, não somente queria danificar o povo do tempo de Atalia, sino que quería cortar la genealogía, mas que queria cortar la descendencia a descendência por donde iba a venir el Cristo. por onde viria Jesus. Satanás Satanás viene a oponerse vem para se opor al propósito de Dios. ao propósito de Deus. Pero la Biblia dice Mas a palavra diz que las puertas del que as infierno portas do inferno no prevalecerán contra la não iglesia de Cristo. prevalecerão contra a igreja de Cristo. Entonces eso nos da una luz verde. Então isso nos dá uma luz verde. Eso nos dice que si podemos, Nos diz que a gente consegue, tenemos que buscar las mas temos raíces. que procurar a raiz. Porque quiso matar todos los descendientes de los reyes. Porque ela quis matar todos os descendentes Y dos mató reis. unos cuantos. E matou vários. Pero dice la palabra Mas diz a palavra que Dios tuvo compasión, que Deus teve compaixão, no tan solo del pueblo de aquel entonces, não somente do povo daquele tempo, sino también de nosotros hoy en mas día. também de nós hoje em dia. Porque imagínate que Cristo no hubiese venido a la Porque tierra. imagina que Jesus não tivesse vindo à terra, ¿Dónde estuviera la iglesia? onde estaria a igreja? ¿Quién se hubiese salvado? Quem tivesse se salvado? Entonces Dios tenía doble propósito: Então Deus tinha dois propósitos: cortar de raíz la maldición de Satanás, cortar de raiz a maldição de bendecir al Satanás, pueblo de aquel entonces abençoar o povo daquele
y que Cristo pudiera llegar a la tierra e Cristo pudesse chegar à terra para poder salvar al mundo. para salvar o mundo. Pero mira lo que dice la palabra. Mas olha o que diz a palavra. Pero el verso 2, pero Josaba, hija del rey Joram, O versículo 2 diz: Joseba, filha do rei Jeorão, hermana de Ocosías, Irmã- tomó a Joás, irmã de Acasias, pegou Joás, hijo de Ocosías, dos filhos do rei, y lo sacó fugitivamente de entre los hijos del rey, e o tirou dentre os filhos do rei, a quienes estaba matando, que iam ser assassinados, y lo ocultó de Atalía, e o escondeu da Atalia, a él y a su ama, ele e a sua ama, en la cámara de dormir. e os colocou num quarto, Y dice que de esta forma no lo mataron. que dessa forma não mataram ele. O sea que Dios permitió Ou seja, Deus permitiu que Josaba lo escondiera. que Josaba escondesse. La Biblia habla también A palavra fala também que había un sacerdote. que havia sacerdote. En ese tiempo, Nesse tempo, Dios preparó gente Deus preparou pessoas que podían cumplir el propósito de que Dios. podiam cumprir o propósito de Deus. Todo estaba preparado. Tudo estava preparado. Dios no iba a dejar morir a su pueblo. Deus não deixaria morrer o seu povo. Dice que esta joven Josaba Diz que essa jovem Josaba era esposa del sacerdote que estaba en ese entonces. era esposa do sacerdote Esto lo naquele dice tempo. la historia. Isso está dito na história. Entonces ellos se prepararon Então eles se prepararam para poder ocultar para conseguir ocultar a un niño uma criança que tan solo tenía quizás un año. que talvez tinha apenas ano. Entonces tuvieron que esconderlo para que el diablo no pudiera matarlo. Então tiveram que esconder para que o diabo não conseguisse matar. ¿Y quién era Atalía? E quem era Atalia? Vamos a sus raíces. Vamos para sua raiz. Dice que Atalía Diz que Atalia tenía una mamá tinha uma mãe llamada Jezabel. chamada Jezabel. O sea que el espíritu de Atalía, Ou seja, o espírito de Atalia, sus a raíces sua raiz venían de Jezabel. vinha de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Quem era Jezabel? Jezabel era un demonio, era una mujer poseída por un demonio. Era uma mulher possuída por um demônio. Hoy en día la gente cree que Jezabel Hoje em dia as pessoas acham que ela solamente es un espíritu seductor, somente um espírito de sedução, pero es mentira. mas é mentira. Jezabel Jezabel es un espíritu ambicioso. é um espírito ambicioso. Jezabel Jezabel es un espíritu seductor. é um espírito de sedução. Jezabel Jezabel es un espíritu usurpador. é um espírito usurpador. Es un espíritu calumniador. É um espírito de calúnia. Es un espíritu que levanta falso É um testimonio. espírito que levanta uma falsa testemunha. ¿Tú viste lo que le hizo a Nabot? Você viu o que aconteceu com Nabot? Cuando Nabot no quiso vender su viña Quando ele não quis vender a sua vinha. y vino acá, estaba triste. E veio e estava triste. Y vino y habló con Jezabel. E falou com Y le Jezabel. dices, tú siendo el E rey, diz: Você sendo rei, ¿por qué tienes que estar triste? porque tem que ficar triste. Acuéstate a dormir, Vai dormir, porque yo te voy a dar tu viña. porque eu vou te dar a vinha. Y vemos lo que hizo. E vemos o que ela fez. Ella le pagó a hombres Ela pagou a homens y compró testigos falsos. e comprou falsas testemunhas. Entonces ahí vemos cómo opera el espíritu jezabelico. Então aí vemos como opera o espírito de Jezabel. Una de sus facetas Uma das suas caras es manchar el testimonio de los hombres de é Dios. sujar o testemunho dos homens de Es Deus. hablar mentiras. É falar Es mentiras. levantar falso É testimonio. levantar um falso Y testemunho. hoy en día E hoje em dia vemos ese espíritu vemos esse espírito manchándole el testimonio a los hombres de Dios. sujando o testemunho dos homens de ¿Y qué Deus. fue lo que dijeron esos falsos O que testigos? foi que falaram esse falso testemunho? Dijeron que Nabot había blasfemado Diz que Nabot tinha blasfemado contra el rey, contra Dios. contra o rei e contra Deus. Y lo apedrearon y lo mataron. Apedrejaram e mataram. Y ella vino y tomó la viña. Ela pegou a vinha Y le dijo, aquí está tu viña. e disse: Aqui está tua Se vinha. la entregó a su marido. Entregou para o seu marido. Pero ¿sabes algo que hizo Nabot? Mas sabe uma coisa que Nabot fez? Él perdió la vida, Ele perdeu a vida, pero no entregó la viña. mas não entregou a vinha. Dios te dé una palabra Deus te hoy. dá uma palavra hoje. Por más que se levante Jezabel, Por mais que se levante Jezabel, por más que Jezabel te ataque, por mais que Jezabel te ataque, no vendas tu viña. não venda a sua vinha. Hay un poderoso mensaje para ti. Há uma poderosa mensagem para ti. Dios te entregó una viña. Deus te entregou uma vinha. Dios te entregó un Deus ministerio. te entregou um ministério. Dios te entregó algo grande. Ele te entregou algo grande. Que Jezabel no es nadie para Que quitártelo. Jezabel não te engane. Si tienes que perder la vida Se você tem que perder a vida por causa de la viña, por causa da vinha, no la vendas. não venda. No la entregues. Não entregue. No lo cambies. Não mude. Tu ministerio O teu ministério va a ser poderoso. será poderoso. Va a ser de bendición. Será de bênção. Va a sacudir las naciones. Sacudirá as nações. Hay algo grande Há algo grande. que Dios te va a entregar hoy. Deus te entregará hoje. ¿Cuántos alaban el nombre de Quantos Jehová? adoram o nome do Senhor? Escucha.
Estoy quebrantado bajo el poder del Espíritu Santo. Estou quebrantado com o poder do Espírito Santo. Yo no venía a hablar de Nabot, Eu não vim falar de Nabor, pero Nabot recibió algo de parte de Dios. mas Nabor recebeu algo pela parte de Recibió Deus. su viña. Recebeu a sua vinha. ¿Y cuántos hoy en día E quantos hoje em dia no han sido amenazados não foram ameaçados para perder la viña? para perder a vinha? Jezabel Jezabel anda suelta por allí. está solta por aí. Ella lo que quiere es detener el propósito de Dios. Ela apenas quer parar o propósito de A Deus. veces Jezabel Às vezes Jezabel no se entrona. não se entrona. Jezabel está al lado de los reyes, Jezabel está do lado do rei, está al lado de los pastores, está do lado do pastor, está al lado de los gobernantes, está do lado do está al lado de los governante, profetas. está do lado do profeta. Pero vemos que Jezabel fue muerta Mas vemos que ela morreu porque vino y Jehú pudo asesinarla. porque Jeú conseguiu assassinar. Él le dijo a los eunucos: Ele disse para os eunucos: tiren abajo esa maldita. jogue abaixo essa maldita. Algo me llama la atención, Algo chama a atenção. que Jehú Jeú dio la orden, deu a ordem, pero el mismo Jehú mas o próprio Jeú no pudo acabar a Jezabel. não conseguiu acabar com ela. Elías Elias le huyó. fugiu. Eliseo Eliseu no acabó con Jezabel, não acabou com ela. porque el espíritu de Jezabel, Porque o espírito de Jezabel, para tú poder derrotar, você conseguir derrotar, tu carne debe estar a muerta. tua carne deve morrer. Los eunucos Eunucos no conocían mujeres, não conheciam no mulheres, tenían contacto con carne, não tinha contato com y carne. fueron los únicos E foram os únicos que pudieron enfrentar a que Jezabel. conseguiu enfrentar ela. O sea que una persona Ou seja, uma pessoa que está coqueteando con el diablo, que está paquerando o diabo, que está brincando metido com o en el diabo, mundo y en la iglesia, que está no mundo e na igreja, que tiene doble vida, que tem uma dupla vida. es una presa fácil para esa Jezabel. É fácil para essa Jezabel. Quizás Jehú Talvez Jeú no pudo tocar a Jezabel não conseguiu tocar Jezabel, porque quizás tenía mujeres, porque talvez tinha mulher, pero los eunucos mas os eunucos no podían, no tenían contacto con não tinha carne, contato com y carne. fueron ellos E foram eles que la empujaron y la tiraron abajo, que jogaram ela para baixo. y los carros les pasaron por encima E os carros passaram por y cima la terminaron de e matar, acabaram matando ela. y vinieron los perros Vieram os cachorros y la comieron. e comeram. Todo lo que profetizó Tudo que profetizou el profeta o Elías profeta Elias se cumplió. se cumpriu. Que nos dice hoy en día O que nos diz hoje em dia la iglesia, que a igreja, para vencer a Jezabel, para vencer a Jezabel, su carne debe estar a sua muerta. carne deve morrer. Debemos ayunar, Temos que jejuar, debemos guardarnos para Dios, temos que nos guardar para Deus, debemos santificarnos, temos que nos debemos santificar, buscar el rostro de Dios, temos que procurar o rosto de Deus, porque sí podemos porque conseguimos sim derrotar a Jezabel. derrotar a Jezabel. Vemos que Jezabel Vemos que Jezabel fue la reina, foi a rainha, pero mira lo que sucedió con Atalía. mas olha o que aconteceu com Atalia. Atalía ocupó el trono, Atalia pegou o trono, no había un hombre al lado de ella, não havia um homem do lado dela, o sea que ella era la número uno, ou seja, ela era número pero dice la Biblia mas diz a palavra que ella estaba usurpando el trono, que ele estava usurpando que o no trono, era su lugar. que não era o seu lugar. Había un rey que tenía que estar allí. Havia um rei que deveria estar aí. Hay personas hoy en Há día pessoas hoje que em están dia ocupando puestos que importantes, estão num lugar importante, pero esse puesto no le mas esse corresponde. lugar não lhe corresponde. Vemos el caso de Saúl, Vemos o caso de Saul, que estaba reinando que era rei, porque el pueblo le exigió al profeta porque o povo exigiu o profeta y le dijeron a e Samuel: disseram para Samuel: queremos rey. queremos um rei. ¿Qué le costó al pueblo? O que custou o povo? Esperar un poquito, Esperar um pouco, porque Dios se iba a proveer de un rey porque Deus ia se prover de um rei conforme al corazón de Dios. conforme o coração de Deus. Pero ellos se desesperaron. Mas eles ficaram desesperados. En los tiempos de Samuel No tempo de Samuel, vemos que la tierra era regida por jueces, vemos que a terra era regida pelos juízes. pero entonces ellos querían un rey, Mas então eles queriam um rei. y vino y Dios le dijo: dale rey, E Deus lhe disse: dá um rei. pero le iba a dar un rey conforme a su corazón. Mas lhe darei um rei conforme o seu coração. No era el rey Não era o rei que venía de parte de Dios, que vinha da parte de Deus. Dios se lo dio conforme al pueblo. Deus entregou conforme o coração do povo. Por eso fue ungido con una redoma de aceite Por isso foi ungido com uma redoma de que azeite, es hecha por la mano del que é hombre. feita pela mão do homem. Pero David fue ungido Mas Davi foi con ungido un cuerno de com aceite um corno de que azeite, involucra un sacrificio. que significa um sacrifício. Si hubiesen esperado un poquito, Se tivessem esperado um pouco, hubiesen tenido a David como rey, tivessem recebido Davi como rei. pero siempre se cumplió el propósito de Dios. Mas sempre se cumpre o propósito de Deus. Y hay gente que me mira en todo el mundo Há pessoas que estão me assistindo no mundo inteiro que han dicho: mi país está en ruina, e disseram: meu país está na ruína. los políticos acabaron con mi nación, Os políticos acabaram com a minha nação, como es el caso de como México, é o caso do México, como es el caso de o Argentina, caso da Argentina, como los gobiernos que hemos visto en el Brasil, como os governos que têm chegado no Brasil, por la crisis que está atravesando ou a Venezuela. crise que passa na Venezuela. El caso de Venezuela, O caso da Venezuela, hubieron tiempos de gloria, houve tempo de glória, tiempos de abundancia. tempo de abundância. Por los años 56, Pelos anos 50, dice la Biblia diz a palavra
que Dios pone y quita reyes. que Deus coloca e tira reis. Pero por los años Mas 56 pelos anos 50, dice que el bolívar diz que o Bolívar era la moneda más alta del mundo era a maior moeda do mundo y fue decayendo. e foi caindo. Ahora, si Dios pone y quita reyes, Agora, se Deus coloca e tira reis, ¿qué pasó en Venezuela? o que aconteceu na ¿Qué Venezuela? pasó en México? O que aconteceu no ¿Qué ha México? pasado en las naciones del mundo? O que acontece nas nações do mundo? Porque hay gente usurpando los tronos. Porque há pessoas usurpando os tronos. Dios permite cosas, Deus permite no coisas, porque Él quiere, não porque Ele quer, sino por la dureza de corazón mas pela dureza do coração del mismo pueblo. do próprio povo. Porque cuando Dios los bendice, Porque quando Deus abençoa, se olvidan de Dios esquecem de Deus y empiezan a hacer lo que le da la e gana. começam a fazer tudo aquilo que eles querem. Empiezan a vivir en prostitución, Começam a viver na empiezan a prostituição, vivir en adulterio, viver no adultério, empiezan a vivir en homosexualismo, viver na homossexualidade, empiezan a vivir en tantos viver em pecados tantas coisas que Dios derrama su ira. que Deus derrama sua ira. Era cuando el pueblo de Israel pecaba, Era quando o povo de Israel pecava, Dios lo entregaba en una nación más fuerte Deus entregava para uma nação para forte poder castigarla. para conseguir castigar. Pero dice la Biblia, Mas diz a palavra, si mi pueblo se humillara, se o meu povo se humilhar, sobre el cual mi nombre es invocado, sobre o qual o meu nome é invocado, yo diría y ayunaré y oraré, eu diria a jejuar e orar, y yo miraré desde el cielo, e eu olharei desde o yo céu, descenderé, eu descerei, yo perdonaré sus eu pecados perdoarei os seus y pecados, sanaré su e tierra. curarei a sua terra. Que eso Isso diz para mim que a pesar de que tengamos un usurpador que mesmo que a gente tenha um usurpador que esté gobernando nuestra nación, que seja governando a nossa nação, hay esperanza há uma esperança siempre y cuando nos humillemos. sempre que a gente se humilhe. Una muchacha me escribió por las redes sociales Uma menina me escreveu pela rede y social me dice por qué Venezuela está así, e diz, mas por que a Venezuela está assim? por qué Latinoamérica está así, Por que Latinoamérica está assim? porque Dios está esperando Porque Deus está esperando que su pueblo se que humille. o seu povo se humilhe. No es suficiente Não é suficiente con lo que hemos hecho. com aquilo que temos feito. Dios quiere un verdadero Deus quer um arrepentimiento. verdadeiro Dios arrependimento. quiere que busquemos a Él. Ele quer que procuremos o seu rosto. Y Dios va a acabar con los Jezabel. E ele acabará com Jezabel. Dios va a acabar con las Atalías. Ele acabará com Atalia. Esto es un espíritu Isso é um espírito que puede ser derrotado, que pode ser derrotado pero con hombres y mujeres com homens espirituales. e mulheres espirituais. Escucha esto. Escuta isso. La historia dice A história diz que Jezabel que Jezabel era tan perversa. era tão perversa. Algunos eruditos dicen Alguns eruditos dizem que ella tuvo relaciones con su propio papá. que ela teve relações até com seu próprio pai. Era una mujer que no medía las consecuencias. Era uma mulher que não media as Era una mujer consequências. implacable. Era uma mulher implacável. Estaba poseída por el mismo diablo. Estava possuída pelo diabo. Aquí la vemos. Aqui vemos Vemos que el demonio que o demônio estaba en cerca del trono estava perto do trono y estaba allí como agazapado. e estava aí como escondido. Aunque acá era el rey, Mesmo que era o rei, pero quien mandaba era ella. quem mandava era ela. Ella dice que tomaba selló un edicto. Ela diz que era um edito. Dice la Biblia que selló un edicto. Diz a Bíblia que selou um edito. Para tú sellar los edictos, E para você selar os editos, tenías que tomar el sello real. tinha que tomar o selo real. Y en los tiempos E antiguos, no antigo tempo, el sello era el anillo del rey. o selo era o anel do rei. Era capaz de quitarle el sello del dedo a su propio marido. Ela tinha a capacidade de tirar o anel do seu Era una próprio mujer marido. implacable, Era uma mulher implacável, poseída por el mismo possuída diablo. pelo próprio diabo. Pero mira lo que ella le dijo a Elías. Mas olha o que ela disse para Elias. Cuando Elías degolla a los profetas de Jezabel y Baal, Quando Elias deixou os profetas de le Jezabel e dijo, yo Baal, te voy a hacer a ti como tú le hiciste a ellos. disse, eu vou fazer contigo como você fez Y com lo eles. amenazó. E ameaçou. Y le dijo, te voy a cortar la E cabeza. disse, eu vou cortar a tua Te voy a cabeça. degollar. Vou te matar. Y vemos que pasó un tiempo E vemos que passou um tempo. y Elías tuvo que correr. E Elias teve que correr. El que hizo descender fuego del cielo. Aquele que fez descer fogo do céu. Aquel que mató a los profetas de Baal y Aquele que Jezabel. matou os profetas de Baal. Aquel que pudo clamar y detener la lluvia por 3 años y medio. Aquele que conseguiu clamar e parou a chuva por 3 anos e Aquel que meio. volvió a orar y volvió a llover. Aquele que orou e voltou a El que chuva. resucitaba muerto. Aquele que ressuscitava os mortos. Le estaba huyendo a Estava este fugindo espíritu desse espírito en el cuerpo de una no mujer. corpo de uma mulher. Y dice que se metió debajo de un enebro. E diz que entrou embaixo de um enévolo. Y dice según la historia, E segundo a história, que cuando las personas se metían debajo de un enebro, que quando as pessoas entravam embaixo dice daquilo, que en este árbol se posaban se anidaban muchos pájaros. diz que nessa árvore ficavam muitos pássaros. Quizá los pájaros le hicieron la gracia encima, Talvez os pássaros fizeram a graça hombre em de cima. Dios. Homem de Deus, escondido debajo del enebro. escondido embaixo do enévolo. Y después vemos que fue a parar a la cueva. Depois vemos que ele foi parar numa Y él caverna. no quería seguir predicando. E ele não queria continuar pregando. ¿Por qué no quería seguir Porque ele não, predicando? não queria continuar Porque pregando. dijo, Señor, aquí no se va a convertir más nadie. Porque ele disse, Senhor, aqui não vou se El convertirá mais único ninguém. profeta que está aquí soy O yo. único profeta que está aqui sou Y eu. era mentira. E era mentira.
mentira. Porque el Señor le dijo, Porque o Senhor lhe yo disse: quiero cumplir los propósitos en esta eu tierra. quero cumprir os propósitos nessa terra. Yo quiero Eu quero que tú salgas de la cueva. que você saia da Porque caverna. tu ministerio no ha terminado. Porque teu ministério não acabou. Tú tienes que ahora levantar un profeta en tu Você tem que lugar. agora levantar um profeta no seu Tú lugar. tienes que ungir a Asael. Você tem que ungir Asael como rey de Siria. Asael como rei de Síria. Tú tienes que ungir a Jehú Tem que como rey de ungir Israel. Jeú como rei de O sea, Israel. tienes propósito Ou seja, todavía. você ainda tem propósitos. Y si tú sales de la Se cueva, você sair da caverna, yo voy a tener 7,000 que no han doblado sus rodillas de los eu Baales. terei 7.000 que ainda não se ajoelharam diante do Baal. O sea, ¿qué hubiese sido de los 7,000 Ou seja, o que tivesse sido daqueles 7.000, si no se hubiese levantado Elías? se não tivesse se levantado Elias. O sea, que la esperanza para los 7,000 Ou seja, a esperança dos 7.000 era Elías. era o Elias. Tú eres un Elías en Você ese é um tiempo. Elias nesse tempo. Hay mucha gente Há muitas que pessoas está esperando que tú salgas que de la estão cueva. esperando que você saia da caverna Que deje de tenerle miedo a e Jezabel. deixe de ter medo da Jezabel. Tú puedes derrotar a Jezabel, Você pode derrotar a pero Jezabel, tienes que ser un hombre y una mujer mas espiritual. tem que ser um homem e uma mulher espiritual, Así como eran los eunucos, assim como eram os eunucos, que fueron los únicos capaces de empujarla. que eram os únicos com a capacidade de tirar ela. Entonces tienes que salir de la cueva, Então tem que sair da caverna, porque hay un largo ministerio para porque ti. é um grande ministério para ti. Cuando tu ministerio termina, Quando teu ministério acaba, entonces es que Dios empieza. então é que Deus inicia. Yo me acuerdo una vez que estaba en la frontera de aquí de Brasil, Eu lembro uma vez que estava na fronteira do Brasil, estaba en Santa Helena, estava em Santa Helena, y hay un amigo, un pastor amigo de Maracaibo, e um pastor amigo de Maracaibo, llamado Luis Pedraza. chamado Luiz Pedraça. Ayer hablé con él. Ontem falei com ele. Es un hombre de Dios. É um homem de Deus. Pero este hombre tiene más años que yo. Ele tem mais anos do que eu. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, Eu lembro que um tempo atrás, él vino y llegó con sus hijos. ele chegou com seus filhos. Él salió de Maracaibo Ele saiu de Maracaibo hasta Santa Helena. até Santa Helena. Había un congreso allí. Havia um congresso ali. Me tocaba predicar. Eu tinha que pregar. Yo apenas estaba empezando con el Ministerio Nacional en Venezuela. Eu estava iniciando apenas com o Ministério Nacional na Venezuela. Había visitado pocos países afuera. Tinha visitado poucos países Y él ainda. llegó y me dijo una palabra. Ele chegou e deu uma palavra para Y mim. me dijo, puedes orar por mí. E disse: você pode orar por mim? Y yo le digo, pero ¿qué puedo yo orar por este hombre que Dios usa más que a mí? E eu disse: mas o que eu vou orar por esse homem que Deus usa mais do que Este hombre a mim? tiene más trayectoria que yo. Esse homem tem uma trajetória Ha maior. visitado más países que yo. Visitou mais países do que eu. Es mayor que yo. É maior do que eu. Pero mi esposa me dice, Mas a minha esposa diz: este hombre es humilde. esse homem é humilde. Porque tú siendo, puedes ser su nieto, su hijo. Porque você pode ser seu neto ou seu filho. Como te pide oración a ti. Como ele pede oração de ti. Y yo le digo, ¿qué le puedo decir yo a este hombre? Ele disse: mas o que eu vou falar para esse homem? Y esperé un momento. E esperei um momento. Y le digo, ¿por qué quieres que ore por E eu ti? disse: mas por que você quer que eu ore por você? Y él me dijo, he recorrido toda Latinoamérica. E ele disse: percorri a Latinoamérica toda. He visto los milagros más grandes. Vi os maiores milagres. Pero quiero saber si ya mi ministerio caducó. Mas eu quero saber se já o meu ministério finalizou. Y yo vengo y le digo, levanta tus manos. E eu disse: levanta tuas mãos. Y empecé a orar. E comecei a orar. Y él y sus hijos, tómense de la mano. E ele disse: filhos, peguem a mão do outro. Y yo le dije, Señor, E eu disse: Senhor, ¿qué le digo a este hombre de o Dios? que eu digo para esse homem Y de en eso Deus? vino el rema del cielo. Nesse veio o rema do céu. Y me dijo el Señor, E disse o Senhor: dile a mi siervo diz para o meu servo que su ministerio no ha terminado. que o seu ministério ainda não acabou. Que ahora es que yo voy a comenzar E a agora é levantar. que eu vou iniciar com ele. Y voy a hacer milagros Farei extraordinarios. milagres extraordinários. Después vemos al pastor Pedraza, Vemos o pastor que se Pedraça, levantó con las famosas vigilias por la unidad. que se levantou com a famosa vigília pela unidade, Reuniendo más de 20,000 personas en la reunindo plaza de mais de Toro en 20.000 Maracaibo. pessoas na praça de Maracaibo. Entonces vemos que cuando tú crees que tú terminas, Então vemos que quando você acha que já acabou, es cuando Dios empieza. é quando Deus inicia. Un pastor en Venezuela Pastor na Venezuela me dijo, Pastor Abilio, disse: pastor Abílio, yo creo que este gobierno venezolano eu creio que esse governo venezuelano le ha matado el sueño a más de un venezolano. matou o sonho de mais de venezuelano. Me dijo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Disse: o que faremos nós? Cuando yo tenía sueños en mi nación, Quando tinha sonhos na cuando minha yo tenía nação, sueños de grandeza para quando hacer tinha cosas de sonhos de Dios. grandeza para fazer coisas de Deus. Y yo le dije, E eu disse: el diablo o diabo no es nadie não é ninguém para detener los propósitos de Dios. para parar o propósito de Dios va a Deus. hacer algo. Deus fará algo De algún rincón, de algum canto. Dios va a sacar algo. Deus pegará Va a algo, mover a alguien moverá alguém y va a derrotar los poderes e demoníacos. derrotará os poderes do diabo. Yo le hablo a todos los que nos miran por las redes Eu sociales. falo para todo aquele que nos olha Yo pela no rede sé cuál es la social. condición de tu Eu nación, não sei qual é a condição da tua nação, pero suspiro y libación va a venir de algún lugar. mas a tua bênção virá de um lugar. El poder del Espíritu O Santo poder do Espírito Santo te va a levantar, se levantará, te va a usar. te usará. Tú vas a sacudir tu nación, Você sacudirá a sua nação,
Vas a partir la historia de tu vida en Você dos. partirá a história da sua Porque vida la em dois. gloria del Señor Porque a glória do Senhor se va a derramar sobre se ti. derramará sobre ti. No pierdas la fe. Não perca a fé. No te dejas atemorizar por Não se Jezabel. deixe atemorizar pela Porque Jezabel. el que está en el trono Porque aquele que está no trono no es el que Dios quiere. não é aquele que Deus quer. Dios va a mandar un David Deus mandará um Davi que va a gobernar que governará y va a regir conforme al corazón de e Dios. será conforme o coração de Yo Deus. profetizo Eu profetizo que todos los que usurpadores todos os que usurpadores están ocupando las que presidencias, estão nas presidências, alcaldías y gobernaciones, prefeituras e las governações, fuerzas armadas, as forças armadas, atamos amarramos el espíritu de Atalía, o espírito de en el nombre de Jesucristo, em nome de Jesus, el Hijo de o Dios. Filho de Deus. Declaro que el poder del diablo muere, Declaramos que o poder do diabo el poder morre, de Jezabel se o cae. poder de Jezabel cai. Dios va a levantar las Deus Esther, levantará as pessoas, Dios va a levantar los Días, levantará os Elias, Dios va a levantar los hombres de Dios, levantará os homens de va a Deus, levantar los David, levantará os Davi, que van a gobernar conforme al temor de Dios. que governarão conforme o temor de Deus. ¿Cuántos alaban la gloria de Quantos Jehová? louvam o nome do Senhor? No perdamos la fe, Não perca a fé, porque el poder de Jesucristo porque o poder de Jesus está hoy aquí. está hoje aqui. Escucha, Escuta, yo sé que estoy predicando este mensaje eu sei que estou pregando essa y mensagem está causando un impacto en el reino de las e está tinieblas. gerando um impacto no reino das trevas. Todos los que me miran en las redes Tudo sociales, aquele que me olha pela rede hay social. hombres de Dios mirándome por las redes Há sociales, homens de Deus me vendo pela rede social. pero también estoy mirando por las redes Mas sociales também estou vendo pela rede social que me está mirando Atalía. que está me vendo uma Atalia. Atalía, Atalia, yo te ato en el nombre de eu te Jesús. amarro em nome de Jesus. Sal del trono, Sai do trono. sal de las alcaldías, Sai das prefeituras. sal de las Sai gobernaciones, das governações. sal de la presidencia, Sai da Atalía. presidência. Ese lugar no te corresponde. Esse lugar não te corresponde. Ahí se va a sentar un David. Aí se sentará um Ahí Davi. se sentarán los justos. Aí se sentará um justo. Porque cuando los justos reinan, Porque quando o justo reina, cuando los justos están gobernando, quando o justo está governando, el pueblo está alegre. o povo está alegre. ¿Cuántos alaban el nombre de Quantos Jehová? louvam o nome do Senhor? ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? Quantos louvam o nome do Senhor? Dale un aplauso al Señor desde Bata Manaus, palmas pro Brasil. Senhor. Escucha esto. Vamos a desenmascarar a Jezabel y a Atalía hoy. Vamos desenmascarar a Jezabel hoje. Mira que Jezabel Olha que Jezabel le prometió a Elías que le iba a cortar la cabeza. prometeu a Elias que cortaria a cabeça dele. Pero sabemos que los espíritus son asexuales. Mas sabemos que os espíritos são assexuais. Y vemos que puede morir el cuerpo de la persona, E vemos que pode morrer o corpo da pessoa. pero el demonio se le mete a otra persona. Mas o demônio vai para outra pessoa. Pero le hizo una promesa. Mas ele fez uma promessa. Te voy a cortar la cabeza. Vou cortar a tua cabeça. No lo logró en el Antiguo Não Testamento. conseguiu no Antigo Testamento. Pero dice la Biblia Mas diz a que palavra antes de la venida del Señor, que antes da vida do Senhor, Elías iba a venir primero. Elias chegaria primeiro. ¿Quién eres Elías? Quem era esse Elias? Era Juan el Bautista. Era João o Batista. Pero alguien me dijo, Mas alguém disse, Elías hizo muchos milagros, Elias fez muitos milagres. pero Juan el Bautista no hizo milagros. E João Batista não fez milagres. Pero Dios los comparó. Mas Deus comparou. Dijo, de los nacidos de E mujer, disse dos nascidos de mulher. no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Não se levantou outro maior do que João Batista. Porque Juan el Bautista Porque João Batista no hizo milagros. não fez milagres. Elías hizo milagros. Elias fez Y milagres. si nos vamos por las obras, Se vamos pelas obras, Elías quizás era más grande. Elias talvez era maior. Pero ¿por qué dijo que Juan el Bautista era mayor? Mas por que ele disse que João Batista era maior? Porque todos los profetas Porque todos os profetas profetizaron de Cristo. profetizaram de Cristo. Anunciaron Cristo. El único profeta O único profeta que fue contemporáneo a Cristo que foi contemporâneo com Cristo. eran primos. Eram primos. Lo miró, Ou fue Juan el Bautista. foi João Batista. Entonces, ¿por qué lo hacía grande Então por que ele fazia por grande encima de todos los profetas? por cima de todos os profetas? Porque todos los profetas profetizaron de Cristo. Porque todos os profetas profetizaram de Cristo. Pero Juan el Bautista lo vio. Mas João Batista viu. Entonces Cristo dijo, Então Cristo disse, Él es más grande. ele é maior. Porque los demás quisieron verme Porque Jesus quis me ver y no lograron verme. e não conseguiu. Pero Juan el Bautista me vio. Mas João Batista me Y viu. eso lo hacía grande. E isso fazia ele grande. Otra característica Pela que característica lo hacía grande que ele fazia grande fue el que anunció la venida del Mesías. foi aquele que anunciou a vinda do Y en los Messias. tiempos de Cristo. E no tempo de Cristo. Pero escuché a alguien que dijo Mas ouvi alguém que falou que nosotros somos mayores que Juan el que Bautista. nós somos maiores do que João Batista. Porque Juan el Bautista lo vio, Porque João Batista viu, pero tú lo tienes dentro de ti. mas está dentro de Y ti. si Cristo está dentro de E se nosotros, Cristo está dentro de mim, somos mayor que Juan el então Bautista. somos maiores do que João Batista. Porque muchos quisieron tenerlo adentro, Porque muitos quiseram ter dentro. pero Cristo se derramó en el día de Mas Pentecostés Cristo se derramou no dia de y Pentecostes. fuimos llenos del Espíritu E Santo. fomos cheios do Espírito Santo. Entonces los profetas de este Então tiempo, os profetas desse a tempo, diferencia de Juan el com Bautista, diferença do João Batista, que Juan el
Bautista lo vio. João Batista viu. Hoy estamos profetizando. Hoje estamos Hoy profetizando. estamos predicando. Hoje estamos pregando. Pero con Cristo adentro. Mas com Cristo dentro. Sacudiendo el mundo. Sacudindo o mundo. Sacudiendo a las naciones. Sacudindo as nações. Por eso es que el poder de É Dios por isso que o poder de Deus hoy en día hoje em dia será mayor que antes. será maior do que La antes. gloria postrera de A esta glória casa postreira dessa será casa mayor que la será primera. maior do que a primeira. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Louvam o nome do Senhor. Hay algo grande en este Algo día. grande nesse dia. Dios te hace grande. Deus te faz grande. Cristo te dice no todo está perdido. Diz, não, tudo está perdido. Yo haré libre a Venezuela. Eu digo Venezuela. Yo haré libre a Latinoamérica. É livre Latinoamérica. Yo sacaré a Talía del poder. Sairá a Thalia do En poder. el nombre de Em Jesucristo. nome de Jesus. Recibe esa palabra. Recebe essa palavra. Escucha esto. Escuta isso. Volvemos un poco a la historia. Voltamos um pouco à Me história. gusta tocar los orígenes. Eu gosto de tocar a origem. Le prometió, te voy a cortar la cabeza. Prometeu, vou cortar a tua cabeça. Pero vino Juan el Bautista bajo el espíritu de Elías. Mas veio João Batista abaixo do espírito de Elias. Pero hay errores que los teólogos cometen. Mas há erro que o teólogo comete. Nos malformaron. Nos malformaram. Nos enseñaron que Elías era grande por los milagros. Nos ensinaram que Elias era grande pelos milagres. Pero dice que Elías iba a venir primero ante la venida de Cristo. Mas disse que Elias viria primeiro antes da vinda de ¿A Cristo. qué espíritu de Elías se refería el De Señor? qual espírito de Elias estava falando o Senhor? La palabra se refería, ¿cuál fue el objetivo de Elías? A palavra se refere qual era o objetivo de Elias. Los milagros Os milagres hablan de Dios. falam de Deus. Los frutos Os frutos hablan de ti. falam de ti. Entonces, cuando tienes buenos frutos, Então quando você tem bom fruto, tienes a Dios entronado en ti. tem Deus entronado em ti. Los milagros hablan de Dios. Os milagres falam de Deus. Entonces, el Señor usó a Elías como un instrumento poderoso. Então o Senhor utilizou Elias como um Era el poderoso profeta de instrumento, era o fuego. profeta de fogo. Pero ¿cuál fue la hazaña más grande que logró Elías? Mas qual foi o maior sucesso do Elias? No fue hacer volver el corazón de los hijos con los padres. Não foi fazer voltar o coração dos pais e dos filhos. Ese fue el milagro más grande. Esse foi o maior milagre. Porque cuando vieron las señales, Porque quando chegaram os sinais, después que cayó el fuego del cielo, depois que caiu o fogo do céu, entonces los padres e hijos que no se hablaban, então os pais e filhos que não se se falavam reconciliaron. se reconciliaram. Pero ¿qué tuvo que hacer Elías Mas o que teve que fazer o Elias para poder reconciliar a los hijos con para los conseguir padres? reconciliar os filhos e os pais? Nosotros sabemos Nós sabemos la historia a história que en los tiempos de Salomón, que no tempo de Salomão, Salomón tuvo 1000 mujeres, Salomão teve mil mulheres, tuvo 300 reinas teve 300 y rainhas 700 e concubinas. 700 concubinas. Lo volvieron locos las mujeres. Ele ficou doido pelas mulheres. Construyó altar a los demonios. Construiu altar para os demônios. Le construyó altar a Astorec. Construiu altar para Astorec. Entonces, cuando tú analizas la historia, Quando você analisa a história, esto disgustó a Dios. isso não agradou o Y coração de Dios le Deus. dijo a Salomón: E Deus disse para Salomão: no voy a enviar mal en tus días, não enviarei mal no teu dia, pero voy a enviar mal mas enviarei mal en tus hijos, en tu nos teus descendencia. filhos, na tua Y descendência. cuando vinieron los hijos de Salomón, Quando vieram os filhos de Salomão, tú te das cuenta você percebe que vinieron y fueron asesinados. que foram assassinados. Y vino la división de las E tribus, veio a divisão das tribos. porque no estaban haciendo la voluntad de Porque Dios. não estavam cumprindo com a A mí vontade lo de que más Deus. me llamó la O atención, que mais chama a minha que atenção cuando a Salomón le dicen é que quando dizem para Salomão que no iba a haber mal en sus días, que não haveria mal no seu sino dia, en su mas descendencia, na sua descendência, dice que a él le gustó esto, diz que ele gostou disso, que él le agradó esto. que ele se agradou disso. Pero Dios le dijo algo grande: Mas Deus disse algo grande: yo no voy a destruirte ahorita cuando estás reinando, eu não vou te destruir enquanto você é rei, no por ti, não por ti, porque tú te mereces el castigo. porque você merece o castigo. Yo no voy a enviar juicio en tu vida Eu não enviarei juízo na tua vida por amor a David mi siervo. por amor a Davi, o meu servo. Eso me marcó a mí. Isso marcou meu coração. Eso me dice a mí Isso diz para mim que si yo soy justo, que se eu sou justo, que si yo soy recto que delante se de eu sou Dios, reto, direito aunque diante de mis Deus, hijos pequen, mesmo que o meu filho peque, están cubiertos con la sangre de está Cristo. coberto com o sangue de Cristo. Cree tú Crê y você tu casa será salva. e a tua casa será salva. Que quien protegió a Salomón, Ou seja, quem protegeu Salomão, aún haciendo al altar el diablo, mesmo fazendo o altar para o diabo, fue el amor que Dios le tenía a David. foi o amor que Deus tinha com Davi. Y entonces por eso protegió a Salomón. Então por isso protegeu Hay una Salomão. cobertura sobre nuestros Há uma hijos. cobertura sobre os nossos Cuando hay filhos. hombres justos, Quando há homem justo, debe haber justicia deve ter justiça dentro de la iglesia, dentro da igreja, dentro de la familia, dentro da família, dentro de
los gobiernos, dentro dos governos. cuando se levanta un rey Quando se levanta um rei justo, justo, protege una nación. protege uma nação. Cuando se levanta un padre Quando se levanta um pai justo, protege a la familia. protege a família. Tú tienes que entender esto. Você tem que entender isso. Pero ¿qué sucedió cuando vinieron los hijos de Salomón? Mas o que aconteceu quando chegou o filho de Salomão? Dice que las tribus se dividieron. Diz que as tribos se dividiram. En los tiempos de David No tempo de Davi, había unidad de tribus havia unidade de y las tribos. tribus se dividieron. E as tribos se dividiram. Y 10 tribus E 10 tribos formaron el reino del norte formaram o reino do norte. y 2 tribus E 2 tribos formaron el reino del sur. formaram o reino do sul. Entonces había la división de las tribus. Então havia uma divisão de tribos. Cuando Elías se consigue este problema, Quando Elias consegue esse problema, él tenía que lograr la unidad de las tribus. ele tinha que conseguir a unidade das ¿Por qué tú tribos. crees que Dios dijo que iba a hacer volver el corazón de los hijos con los padres, de los padres con los Porque hijos? você acha que Jesus disse que faria voltar o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos? Porque las tribus estaban divididas. Porque as tribos estavam divididas. ¿Por qué tú crees que Elías Porque você acha que o Elias tomó piedras tomou 11 pedras y arregló el altar que estaba arruinado? e arrumou o altar que estava destruído? Estaba dividido el pueblo. Estava dividido o povo. Y yo me imagino a Elías, E eu imagino Elias. ¿qué tenía que ver las piedras? O que tinha a ver as pedras? Una piedra simbolizaba cada tribu de Israel. Uma pedra simbolizava cada tribo de Israel. Entonces tomó las 12 piedras. Então pegou as 12 Qué pedras. casualidad Que casualidade. que tomó 4 cántaros de agua Que pegou 4 cântaros de água y lo repitió 3 veces. e repetiu 3 vezes. O sea que 4 cántaros Ou seja, 4 cântaros por 3 por 3 hace un total de 12. faz um total de 12. O sea que un cántaro de agua Ou seja, um cântaro de água para cada piedra. para cada pedra. En pocas palabras, Em poucas palavras, Elías Elias no quería 10 tribus por un lado não queria 10 tribos por um lado y 2 tribus por el e reino del 2 sur. pelo reino do sul. Él arregló el altar Ele arrumou o altar y estaba profetizando e estava profetizando la unidad de las tribus. a unidade das tribos. Todo fue estratégico. Tudo foi estratégia. Todo fue un plan de Dios. Tudo foi um plano de Deus. O sea que tú puedes hoy profetizar Ou seja, hoje você pode y profetizar. puedes profetizar la unidad del pueblo de Pode Venezuela, profetizar a unidade do povo da la Venezuela. unidad del pueblo del Brasil, A unidade do Brasil. porque ha habido mucho odio Porque houve muito ódio que se ha infiltrado en las que naciones. se infiltrou na nação. Ya la gente no haya en quien creer. As pessoas não sabem em quem Entonces acreditar. Elías profetizó, Então Elias profetizou. arregló el altar, Arrumou o altar. porque si el altar está arruinado, Porque se o altar está no destruído, cae el fuego de não Dios. cai o fogo de Deus. ¿Y qué sucedió? E o que aconteceu? Pues que él arregló el altar, Depois que ele arrumou o altar, profetizó la unidad de las tribus, profetizou a unidade das dijo tribos. Jehová, demuestra que tú eres Dios. Disse: Senhor, demonstra que você é Deus. Y vino que cayó el fuego E veio, caiu o céu, y lambió el agua, caiu o fogo e abriu a la água, zanja a zanja y las piedras. e as pedras. O sea que Dios demostró que él era Dios. Ou seja, Deus demonstrou que ele era ¿Y Deus. qué sucedió después que pasó esto? O que aconteceu depois disso? Todo el pueblo cayó de rodillas Todo o povo caiu ajoelhado y dijo, Jehová es Dios. e disse: Jeová é Jehová es Deus. Dios. Jeová é Deus. Y en ese momento E nesse momento se volvió el corazón de los hijos se voltou o coração dos filhos con los padres aos pais y el de los padres con e los dos hijos. pais aos filhos. Pero cuando dice la Biblia, Mas quando disse a palavra, antes de venir el Señor, antes de vir o Senhor, Elías iba a venir primero. Elias irá de vir primeiro. O sea que la misión de Juan el Bautista Ou seja, a visão de João Batista era predicar el evangelio del arrepentimiento. era pregar o evangelho do arrependimento. No tan solo el evangelio del reino. Não apenas o evangelho do reino. Él vino a predicar la palabra Ele veio para pregar a palavra y le dijo arrepentíos, e disse: arrependam-se, porque el reino de los cielos se ha acercado. porque o reino do céu se aproximou. Entonces vino a transmitir ese perdón. Então veio para transmitir Esse esse perdão, arrependimento. esse arrependimento. Y muchos papás e hijos E muitos pais e filhos se reconciliaron. se reconciliaram. Pero Juan el Bautista, Mas João Batista, como venía bajo el espíritu de como Elías, estava vindo sobre o espírito de Elias, Jezabel lo había amenazado en el Antiguo Testamento. Jezabel tinha ameaçado no Antigo Testamento. Y vemos que Herodías E vemos que Herodias empezó a danzar con su hija. começou a dançar com a sua filha. Entonces conocemos la historia. Então conhecemos a história. Pidieron en una bandeja de plata Pediram numa bandeja de prata la cabeza de Juan el a Bautista. cabeça de João Batista. O sea, quiere decir Ou seja, que el significa espíritu de que o Jezabel, espírito de Jezabel murió Jezabel, morreu Jezabel, pero se le metió Herodías. mas entrou em Herodias Y se le metió Herodes también. e entrou em Herodes também. Y lo que no pudo hacerle Elías en el Antiguo E Testamento, aquilo que não conseguiu fazer por Elias no Antigo Testamento, lo logró en el Nuevo Testamento. conseguiu no Novo Testamento. Le cortó la cabeza a Juan el Cortou a Bautista. cabeça de João Batista. Pero ya Juan el Bautista había logrado el objetivo. Mas já João Batista tinha alcançado seu Ya su objetivo. ministerio había Já terminado. seu ministério tinha finalizado. O sea que el espíritu de Jezabel Ou seja, o espírito de Jezabel tomó a Herodías tomou Herodias para que tomara la iniciativa para que tomasse
tomasse a iniciativa y pidiera la cabeza de Juan, e pedisse a cabeça de João, pero también tomó Herodes, mas também tomou Herodes, porque Herodes mandó amenazar a Cristo porque o Herodes ameaçou Cristo. y Cristo le dijo: E Cristo disse: a mí nadie va a impedir que yo predique el ninguém evangelio. impedirá que eu pregue o evangelho. ¿Y qué fue lo que dijo Herodes? E o que fez Herodes? ¿Qué fue lo que dijo Cristo? O que foi o que disse Cristo? Dile esa zorra, Diz para essa mulher, essa zorra. los ciegos ven, Diz para essa raposa, os cegos vêm, los paralíticos se os levantan, paralíticos se levantam. y yo hago milagro hoy y mañana. E eu faço milagres hoje e amanhã. ¿Por qué le dijo dile esa zorra? Porque diz para essa raposa. Había recibido amenazas de Herodes, Ele tinha sido ameaçado pelo Herodes. pero si Herodes es un nombre masculino, Mas se Herodes é um nome Era um masculino, homem. era um homem, ¿por qué lo llamó zorra? porque chamou de raposa. Porque Herodes Porque Herodes estaba poseído por el espíritu de estava Jezabel. possuído pelo espírito de Jezabel. O sea que Jezabel Ou seja, Jezabel se le puede meter al presidente de una nación, pode entrar no presidente de uma nação. y todos los que me miran por las redes E todo sociales, aquele que me olha pela rede ya social, tú sabes que está gobernando en tu país. você já sabe quem está governando o seu país. Ahí está Talía, Aí está Thalia, ahí está Jezabel, aí está Jezabel, ahí está un Herodes aí está um que Herodes está usurpando el trono. que está usurpando o trono. ¿Qué fue lo que le sucedió a Herodes? O que foi que aconteceu com Herodes? Le llegó su final Chegou o seu final, cuando el pueblo dijo quando o povo disse: gloria de hombre glória de homem y no de Dios, e não de Deus. cayó y murió comido por los gusanos, Caiu, morreu, comido por gusanos. comido por parasitos. Entonces cuando vemos hoy en día, Então, quando vemos hoje em dia, todos los Herodes todos os Herodes van a caer, cairão, los gusanos los comerán, os parasitas comerão, todos los atalíos, todos os Atalias, todos los atalías todas as Atalias van a caer, cairão, todos los Jezabel todas as Jezabel van a caer, cairão, porque están ocupando un lugar porque estão no lugar que no le que não corresponde. lhe corresponde. Pero hay algo más de Jezabel. Mas há algo mais de Jezabel. Jezabel no tan solo está metido en los puestos de eminencia, Jezabel não está somente no lugar de no está eminência, metido en las gobernaciones. não está somente na governação. Cuando tú lees Apocalipsis capítulo Quando 2, você lê Apocalipse capítulo 2, cuando el Señor reprende a la iglesia de Tiatira, quando o Senhor repreende a igreja, y tú ves que le dice, tú toleras a esa mujer que se llama Jezabel, e você diz, você tolera essa mulher que se chama Jezabel, que mira, que seduzca a mis hijos. que seduz os meus filhos. ¿Y sabe lo que dice la palabra? E sabe o que diz a palavra? En Apocalipsis capítulo 2. Em Apocalipse capítulo 2, Dice diz que Jezabel estaba en la iglesia. que Jezabel estava na igreja. ¿Por qué hoy en día Porque hoje em dia vemos muchas iglesias en tribulaciones? vemos muitas igrejas em tribulações. Porque Jezabel se le ha metido a la iglesia. Porque Jezabel entrou na igreja. ¿Y cómo Dios va a levantar profetas? Como Deus levantará um profeta. Porque ese espíritu no respeta ni la iglesia. Porque esse espírito não respeita nem a igreja. Entonces está metido dentro de la iglesia. Então está dentro da igreja. Ahora, ¿qué le profetiza el Señor? Então o que profetiza o Senhor? Le he dado tiempo para que se arrepienta. Dei tempo para que se arrependa. Quiere decir Quer dizer que Dios ama también a la persona que Deus também ama a pessoa que está poseída por el espíritu de que está Jezabel. possuída pelo espírito de Jezabel. Escuche, no ama el demonio de Jezabel, Escute, não ama o demônio, si ama a la persona que está poseída por el espíritu mas de ama a Jezabel. pessoa que está possuída pelo espírito de Porque si Jezabel. no le hubiese dicho, Porque se não tivesse te dito, voy a dar tiempo para que te te arrepientas. darei tempo para que te arrependas. Y le dice, E diz, si no te arrepientes, se não se arrepende, te voy a arrojar en cama. vou te jogar na cama. Y le habló de Ele muerte, falou de morte, a que aún sus hijos mesmo que os seus iban a filhos sufrir la consecuencia. sofreriam as O sea consequências. que si Jezabel no se arrepiente con la enfermedad, Ou seja, se Jezabel não se arrepende Com el com a juicio de doença, Dios, com o juízo de Deus, Dios termina quitándola de la tierra. Deus acaba tirando da terra. Aún Dios Aún Deus, va a sacar a Jezabel dentro de la ainda iglesia. Deus tirará Jezabel da igreja. El Señor va a sacar a Jezabel de las Deus presidencias. tirará Jezabel das El Señor va a presidências. sacar a Jezabel Tirará Jezabel de las alcaldías y das gobernaciones, prefeituras e governações, de los puestos de eminencia, dos lugares de porque eminência. están usurpando un lugar Porque estamos usurpando o lugar que no le que corresponde. não lhe corresponde. Escucha esto que te voy a Escute decir. isso que eu vou falar. Yo quiero hablar proféticamente. Eu quero falar Hay algo profeticamente. grandioso. Há algo grande. Nadie se puede desconectar en este Ninguém momento. pode se desconectar nesse Tú tienes que momento. compartir este mensaje, Você tem que compartilhar essa porque mensagem. hay una persona que lo necesita. Porque é uma pessoa que precisa. Hay una persona que ha perdido la esperanza, Há uma pessoa que perdeu a esperança. como el pueblo de Venezuela, Como o povo da que ha Venezuela. perdido la Que esperanza. perdeu a esperança. Pero el Señor te dice, Mas o Senhor te diz: aún hay esperanza ainda há esperança para los que están entre los para vivos. aqueles que estão entre os vivos. Ten paciencia, mi pueblo. Tenha paciência, o meu No povo. temáis mi manada pequeña, Não tenha medo, porque yo me encargaré de Jezabel. porque eu me encarregarei de Yo me Jezabel. encargaré de Atalía. Eu me encarregarei Yo de sacaré a los Atalia. usurpadores. Eu tirarei os usurpadores. Yo libertaré Latinoamérica. Eu libertarei Latinoamérica. Solo demando de ustedes Eu demando de un vocês verdadero
verdadeiro arrependimento. El día que se arrepientan No de dia que corazón, vocês se arrependam de coração, entonces vendrá mi gloria. então virá a minha Vendrá glória, mi presencia. virá a minha presença. Derramaré mi poder. Derramarei o meu Y poder romperé los yugos del e diablo. quebrarei o jugo do diabo. En el nombre de Em Jesucristo, nome de Jesus, el Hijo de Dios. Filho de Deus, Dice la palabra diz a palavra. en Segunda de Reyes capítulo 11 versículo 3. Segunda de Reis, capítulo 11, versículo 3. Dice que estuvo escondido en casa de Jehová 6 años. Diz que esteve escondido na casa do Senhor 6 anos. Y dice que Atalía, Diz que Atalia reinou. o sea que Atalía tuvo 6 años de gloria. Ou seja, Atalia teve 6 anos de Pero glória. tú me dirás, Pastor Abilio, Mas você dirá, pastor Abílio, pero es que en mi país el diablo está entronado más de 20 años. mas no meu país o diabo tem mais de 20 anos. El tiempo no te corresponde a ti ni a mí. O tempo não corresponde nem a você nem a mim. El tiempo depende de O Dios. tempo depende de Deus. Jesús dijo, Jesus disse: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones del tiempo. não lhes toca saber o tempo nem a estação do tempo. ¿Sabe lo que le preguntaron los discípulos? Sabe o que perguntaram para o discípulo? Libro de los Hechos, Livro de Atos, capítulo 1. capítulo 1. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Quando você restaurará o reino de Israel? ¿Por qué le hicieron esa pregunta a Por que Jesús? fizeram essa pergunta para Jesus? Porque en los tiempos de David, Porque no tempo de Davi, el reino de Israel era firme. o reino de Israel era firme. ¿Cómo no iba a ser firme Como não seria firme si había un rey que reinaba había un conforme rey al corazón de Dios? que era conforme o coração de Deus? Pero después, cuando vino los hijos de Salomón, Mas depois que veio o filho de Salomão, se dividieron las tribus. se dividiram as tribos. Entonces vino desgracia Então veio a a causa del desgraça pecado de por Salomón. causa do pecado de Salomão. Entonces, ¿qué ellos decían? ¿Por qué ellos decían restaurarás el reino de Israel? Então por que eles perguntavam restaurarás o reino de Israel? Porque ellos se referían a los tiempos de David. Porque eles se referiam ao tempo de Davi. Porque en los tiempos de Cristo, Porque no tempo de Cristo, el reino de Israel o reino de Israel estaba sujeto bajo el imperio romano. estava sujeito sobre o Império Romano. Yo te lo voy a decir según la versión del gran ADA. Eu vou te dizer segundo a versão do grande ADA. Le preguntaron de esta manera: Perguntaram dessa maneira: Señor Jesús, Senhor Jesus, cuando tú vas a sacar este usurpador que está en la presidencia, quando você tirará esse usurpador da cuando presidência? tú no vas a quitar el imperio Quando romano, você tirará o Império cuando Romano? vas a establecer un reino como en los tiempos de David. Quando estabelecerá um reino como no tempo de Davi? ¿Y sabe lo que le dijo Cristo? Sabe o que disse Cristo? No os toca a vosotros Não é trabalho de vocês saber los tiempos y las sazones del tiempo, saber o tempo nem a estação do tempo, pero recibiréis poder mas receberá um poder cuando haya descendido sobre quando vosotros desça sobre vocês el Espíritu Santo. o Espírito Santo. ¿Qué quiso decir O Jesús? que quer dizer Jesus? No te preocupes Não se preocupe por Atalia, pela Thalia, por Jezabel. pela Jezabel. Preocúpate Se preocupa por recibir el poder por receber o poder del Espíritu Santo. do Espírito Santo. Y me seréis testigo Vocês serão en testemunha Jerusalén em Jerusalém y hasta lo último de la e tierra. no último da terra. Lo que va a acabar con Jezabel, Aquilo que acabará lo que com va a acabar con Jezabel, Atalía, aquilo que acabará es com el poder Atalia, del Espíritu será Santo. o poder do Espírito Santo. Atalía, Atalia, te queda poco tiempo. fica pouco tempo. Vas a salir de la Você presidencia, sairá da presidência, vas a salir de las alcaldías, sairá da vas a prefeitura, salir de las fuerzas sairá armadas, da porta do mal, vas a salir de las sairá gobernaciones. das Vienen los governações. tiempos Vem o tempo donde los justos van a reinar. onde os justos reinarão. Cuando se alaban el nombre de Quando Jehová. louvam o nome do Senhor. Un aplauso al Señor en esta hora. El poder de Jesucristo está aquí. O poder de Cristo está aqui. Ahora escuchen esto. Agora escutem isso. Hay algo profético aquí. Há algo profético aqui. Yo he predicado este tema otras veces, Eu preguei esse tema já várias pero la vezes. energía y la fe que tengo hoy, Mas a energia e fé que eu tenho no hoje, creo que la haya tenido otra vez. eu acho que eu não teria em outro momento. Mira, escucha esto. Escute isso. Hay algo profético acá. Há algo profético aqui. Toda la estrategia de guerra Toda estratégia de guerra la sacó el sacerdote Joaida. foi feito pelo sacerdote ¿Por Noaira. qué el sacerdote tomó la estrategia? Por que o sacerdote pegou a estratégia? ¿Sabes por qué? Sabe por quê? Porque el sacerdote hoy en día representa a la iglesia. Porque o sacerdote hoje em dia representa a igreja. O sea que la estrategia de libertar a los Ou pueblos seja, o plano de libertar os povos va a venir por la iglesia. virá pela igreja. La palabra dice A palavra diz que por un profeta que por um profeta fue librado el pueblo de Egipto. foi libertado o povo do Y Egito. por un profeta E por um profeta, Dios salvó a mucha gente. Deus salvou muita gente. Entonces, ¿qué nos dice esto hoy en día? Então o que nos diz isso hoje em dia? Que el ministerio profético, Que o ministério profético, que el ministerio que tiene la iglesia, que o ministério que tem a igreja, Dios va a levantar reyes, Deus levantará reis Dios va a levantar hombres justos, e levantará homens justos. Dios va a soltar palabra profética Soltará a palavra y va a profética sacar los demonios de los e tronos. tirará o demônio do trono. Es el tiempo É o tempo donde la iglesia onde a igreja toma las estrategias de guerra. pega a estratégia de
de toma las guerra, estrategias de combate. pega o plano de combate. El sacerdote O sacerdote, en los tiempos de Atalía no tempo de Atalia, fue el que planificó todo. foi aquele que planejou tudo. Dijo lo que iban a hacer Disse o que fariam con los hombres de guerra. com os homens de guerra. Y mira lo que dice la palabra. E olha o que diz a palavra, Que mientras tanto, que por enquanto el niño fue escondido en la casa de Dios. a criança foi escondida na casa do Esto Senhor. me da una gran Isso enseñanza. me dá grande ensinamento. ¿Cuántas personas hoy en día Quantas pessoas hoje em no dia hayan a dónde acudir? não sabem para onde ir? Algunos han pasado por la masonería. Alguns passaram pela maçonaria, Algunos han entrado al ocultismo. alguns entraram no ocultismo, Algunos han experimentado la hechicería y alguns já brujería. foram para feitiçaria, macumbaria, Algunos han ido a falsas doctrinas. alguns já foram para falsa doutrina. Pero ¿sabe lo que hicieron con este niño? Mas sabe o que fizeram com essa criança? Lo escondieron en la iglesia. Esconderam na igreja. ¿Qué le pasó a David O que aconteceu com Davi? cuando estaba huyendo de Saúl? Quando estava fugindo do Saul. Saúl lo estaba persiguiendo con 3,000 hombres. Saul estava perseguindo com 3.000 homens. Y él dice que llegó a la casa de Dios. E ele disse que chegou na casa de Deus. Y en la casa de Dios, E na casa de Deus, el sacerdote o sacerdote le dio 5 panes. lhe deu 5 pães. Eran los panes de la proposición. Era o pão da proposição. Que no era lícito dárselo a David, Que não era lícito dar a Davi. porque era solamente permitido a los sacerdotes. Porque era somente permitido para o sacerdote. Y los panes de la proposición E o pão da proposição eran cambiados todos los sábados. era trocado todo sábado. Y quien tenía derecho a los panes Quem tinha direito ao pão eran los era o sacerdotes. sacerdote. Pero llegó David Mas chegou Davi y le dieron los e panes. lhe deram os pães. ¿Dónde encontró la ayuda David? Onde encontrou a ajuda do Davi? En la iglesia. Na igreja. Y no tan solo E não somente los panes le dio lo material, o pão material, porque él salió tan rápido porque ele saiu tão rápido que le dijo al sacerdote que no llevó armas. que disse para o sacerdote não levou armas. ¿Y sabe lo que le dijo el Sabe o sacerdote? que disse o sacerdote? Aquí en la casa de Dios Aqui na casa de Deus está escondida la espada de Goliat. essa escondida espada de Goliate. El sacerdote que tú venciste en el valle de Ela Aquele que você venceu no vale de Ela está detrás del efod. está atrás do fogo. Quizá estaba llena de polvo. Talvez estava cheia de pó. Estaba el arma escondida allí. Estava a arma escondida ali. Porque David le había cortado la cabeza a Porque Goliat. Davi tinha cortado a cabeça do Goliate. Y David le dijo, E Davi disse: dámela. me dá Ninguna como esa. nenhuma como essa. O sea que las armas Ou seja, a arma David las encontró en la casa de Dios. Davi achou na casa do Senhor. Y qué casualidad Que casualidade que Joab que Joá fue escondido también en la casa de Dios. Joás foi escondido também na A casa los que do me Senhor. miran por las redes Aquele sociales, que me olha pela rede social. tú has probado de todo en esta tierra. Você já provou tudo nessa terra. Y tú no hayas cómo levantarte Não financieramente. encontra como se levantar No hayas financeiramente. levantarte como ministerio. Não encontra como se levantar como ¿Sabes el ministério. lugar que tienes que ir? Sabe o lugar que tem que ir? Tienes que ir a la iglesia. Tem que ir à igreja. Pero donde se predique la sana Mas doctrina. onde seja pegada a sã Donde doutrina. no esté entronada Onde Jezabel. não esteja entronada Jezabel. Donde se predique la palabra de Onde verdad. preguem a palavra de Y verdade. cuando llegues al lugar correcto, Quando chegue no lugar incorreto. ahí vas a conseguir la bendición. Quando chegue no lugar correto e conseguir a bênção. Ahí van a estar los panes. Aí chegará o pão. Ahí va a estar la espada que Aí derrotaron chegará a a Goliat. espada que venceu Goliate. Y fue Joás E foi Joás escondido en la casa de Dios. escondido na casa de Deus. Todos los que me están mirando ahora en el mundo entero, Tudo aquele que me vê no mundo inteiro. corran a las iglesias de sana Corram as doctrina. igrejas da sã doutrina. Ahí es donde tú vas a ser bendecido. Aí é onde você será abençoado. Pero mientras tú estás creciendo en fe, Mas enquanto você cresce na fé, tú vas a ver las Atalías você verá as Atalias y los Atalíos e os Atalios usurpando puestos. usurpando lugares. Pero deja a los Saúles que gobiernen. Mas deixa o Saul que governe. Quien quita a los Saúles se llama Quem Dios. tira o Saul é Deus. Quien se encarga de Atalías se llama Quem Dios. se encarrega da Atalia é Jesus. Pero el sacerdote Mas o sacerdote planificó todo. planejou tudo. Después de 6 años, Depois de 6 anos, sacan a Joás tiraram o Joás y comenzó el pueblo a gritar: e começou o povo a gritar: ¡Viva el rey! Viva o rei! ¡Viva el rey! Viva o rei! Y Atalía dijo: E Atalia disse: ¡Traición! traição! ¡Traición! Traição! Tú no has visto hoy en día Você não vê hoje em dia que los usurpadores, que os usurpadores, no, nadie puede protestar ninguém pode protestar porque están diciendo que son traidores a porque la estão patria, dizendo que são traidores à pátria, cuando los primeros usurpadores y traidores quando os son ellos, primeiros usurpadores e traidores são eles, porque así opera Atalía. porque assim opera Atalia. Es un espíritu de rebeldía, É um espírito de es un rebeldia, espíritu que ocupa un lugar que no le é um corresponde, espírito que ocupa um lugar que não lhe Pero llegó el corresponde. tiempo. Mas chegou o tempo donde la iglesia profetiza onde a igreja que profetiza Atalía es atado que Atalia é amarrado y le ordenamos que salga de los e tronos, ordenamos que saia dos que tronos salga de los puestos de e eminencia. saia dos lugares de eminência. Y dijo Atalía: E disse Atalia: traición. traição. Pero dijo el sacerdote: Mas disse o sacerdote: no la maten dentro del templo, não matem dentro do templo, sáquenla fuera. levem para fora. Y la mataron. E mataram. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Sabe o que diz a palavra? Que Joaida, Que Joaira, el sacerdote, o sacerdote, oró a Dios, orou a Deus. y entre
Dios y el pueblo, E entre Deus e o povo. y él como mediador, E ele, como mediador, hizo pacto a Dios fez pacto com Deus. de lealtad y fidelidad a Dios, De lealdade e fidelidade a Deus. para que no se pudiera cometer más esto. Para que não cometesse mais o mesmo erro. Dios está llamando a la iglesia Deus está chamando a igreja a hacer un voto delante de Dios, para fazer voto diante dele. a hacer un pacto con Dios Fazer pacto com de ele. integridad, De integridade. de santidad, De santidade. para ver el poder sobrenatural de Dios. Para ver o poder sobrenatural de Deus. Y termino con esto, E finalizo com isso. que te va a marcar. Que vai te marcar. Tú me has dicho, Você diz. quizás tú me preguntes, Talvez você pergunte. Pastor Abilio, Pastor Abílio. pero es que Atalía tiene tiempo reinando. Mas Atalia tinha muito tempo reinando. Yo conozco un Atalío también, Eu conheço também Atalio. porque los espíritus Porque os espíritos son asexuales, são assexuais. pero algo pasa, Mas algo acontece. porque fue en los tiempos de Atalía Porque foi no tempo de Atalia donde pudieron esconder al rey, onde conseguiram esconder o rei. que tan solo era un niño. Ele era somente uma criança. ¿Qué me dice esto? O que diz isso? Que el mundo está en caos hoy en día. Que o mundo está em caos hoje em dia. Muchos Atalíos están reinando, Muitos atalios estão reinando. pero Dios está haciendo algo secreto. Mas Deus está fazendo algo no Dios segredo. está trabajando. Deus está trabalhando. Quizás tú seas un Joás, Talvez você seja Joás. quizás tú seas un hombre o una mujer de Dios, Talvez você seja homem ou uma mulher de que Dios Deus. te ha estado procesando, Que Deus esteve te processando. que Dios te trajo a la iglesia no por Que casualidad, Deus te trouxe à igreja não por casualidade. porque Dios te va a usar para libertar a tu familia, Porque Deus te usará para libertar a tua porque Dios te va a família. usar para libertar a tu Porque pueblo. Ele te usará para libertar o teu povo. Escucha esto que te voy a Escute decir. isso que eu vou dizer. Esto es poderoso. Isso é poderoso. Hay 3 nombres que simbolizan algo grande. Há 3 nomes que simbolizam ou significam algo E algo grande. profético. Algo profético. Uno era Josaba, Era Josaba, otro era Joás outro era Joás y el otro era Atalía. e o outro era Atalia. Cuando tú analizas estos nombres, Quando você analisa esses nomes, hay algo profético aquí. há algo profético aqui. Mira lo que significa Atalía. Olha o que significa Atalia. Atalía tiene un significado como el de Jezabel. Atalia tem significado como o de Jezabel. Jezabel significa no honrada, Jezabel significa não honrada, no tomada en cuenta. não levada em conta. Por algo Dios no la tomaba en cuenta. Por algo Deus não levava em Y conta. por eso ella quería usurpar los Por tronos. isso ela queria usurpar os tronos. Pero cuando tú analizas quién era Atalía, Mas quando você analisa Atalia, su nombre dice Jehová es justo, seu nome diz Jeová é justo, Jehová es exaltado. Jeová é exaltado. Es decir, Quer dizer que en los tiempos de Atalía, que no tempo de en Atalia, los tiempos que Atalía está gobernando el mundo, no tempo que Atalia governou o mundo, el nombre de Jehová será exaltado. o nome de Jeová será exaltado. El nombre de Jehová será O exaltado. nome de Jeová será exaltado. En los tiempos de Atalía, No tempo de Atalia, en los tiempos de crisis, no tempo de crise, el nombre de Jehová o será nome exaltado. do Senhor será exaltado. Mira lo que significa Joaida. Olha o que significa Joaida Joaida. significa Jehová conoce. Significa Jeová conosco. O sea que Dios conoce Ou seja, Deus conhece lo que está sucediendo en este tiempo. aquilo que acontece nesse tempo. Entonces mira lo que significa Josaba, Então olha o que significa Josaba. algo poderoso, Algo poderoso. plenitud, Plenitude. abundancia, Abundância. mujer completa. Mulher completa. Quiere decir Quer dizer que la plenitud de Dios, que a plenitude de y Deus, cuando habla de la mujer, quando fala da mulher, se refiere a la iglesia. se refere à igreja. Significa que en este tiempo Significa que nesse la tempo plenitud del gozo del a Señor plenitude da alegria do Senhor se va a derramar sobre la se iglesia. derramará sobre a igreja. ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? Quantos louvam o nome do Senhor? ¿Y qué significa Joás? O que significa Joás? Joás era el rey, Joás era o rei, que era un niño, que era uma criança, tan solo tenía un año somente tinha ano. y comenzó a reinar cuando tenía 7 E años. começou a ser rei quando tinha 7 anos. Pero ¿sabe lo que simboliza Jehová? Mas sabe o que simboliza Joás Joás? simboliza Joás, Significa Joás. o quiere decir Ou Joás, quer dizer fuego de Jehová. fogo do Senhor. Quiere decir Quer dizer que en este tiempo que nesse tempo el fuego de Jehová o fogo do Senhor se va a derramar sobre los se Joás, derramará sobre Joás, se va a derramar sobre los se libertadores, derramará sobre os libertadores, sobre los justos, sobre os justos, que van a reinar, que reinarão, que van a sacudir esta que nación. sacudirão essa nação. Escucha esto, Escute isso. ahora sí termino. Agora eu finalizo. Tú me preguntarás, Você perguntará, pero pastor, yo tengo tiempo faz tempo en la iglesia que eu estou na igreja y no he visto nada. e eu não vi nada. Dios no me ha usado. Deus não tem me usado. ¿Sabes lo que Dios me reveló? Sabe o que Deus me revelou? Que en este tiempo, Que nesse tempo, cuando Atalía está en el trono, quando Atalia está no trono, son los mejores tiempos são os melhores tempos para Dios manifestar su gloria. para Deus manifestar
manifestar a sua glória. ¿Sabes lo que pasa? Sabe o que acontece? Porque tú no ves que no estás en el campo de batalla. Porque você vê que não está no campo de batalha. Porque así como Joás, Porque assim como Joás, Jehová te tiene escondido. Jeová te tem escondido. Hay ministerios hoy en Há día ministérios hoje em dia que todavía no han brotado que ainda não se geraram, han ainda salido a la luz. não saíram à luz. porque Dios te tiene escondido. Porque Deus te tem escondido. Dios te tiene escondido. Ele te tem escondido. Dios te escondió. Ele te escondeu. Y no hay mejor E escondite não há melhor que escondido la casa de Dios. que a casa do Senhor. Cuando tú te escondes en la casa Quando de você Dios, se esconde na casa do tú vas a Senhor, ser nutrido por la palabra você de será Dios. nutrido pela palavra de Y es Deus. por eso que tú dices, É por isso que você diz: ¿cuándo me voy a levantar? quando vou me levantar? Estamos en los tiempos de Atalía. Estamos no tempo de Atalia. Estamos en los tiempos de Joás, Estamos no tempo de donde el Joás, fuego de Dios onde o fogo de Deus se va a derramar sobre se ti. derramará sobre ti. Tú eres el elegido. Você é o escolhido. Tú eres la elegida. Você é a escolhida. Porque Jehová te tenía escondida Porque Jeová Jehová tinha te te tenía escondido. escondido. Jeová tinha te para la escondido. manifestación más grande de su gloria. Para a manifestação mais Tu grande da ministério sua glória. O estava teu escondido. ministério estava escondido. Tu ministerio estaba escondido. O teu ministério estava Cuando escondido. tú analizas, Quando você analisa, también Moisés também Moisés fue escondido en el palacio de Faraón. foi escondido no palácio do faraó. Cuando tú analizas Quando você analisa que Cristo vino al que mundo, Cristo veio ao mundo, también Dios lo escondió. também Deus se escondeu. Le dijo, huye y vete a Egipto. Fuge, Escóndete, te esconde, porque Herodes quiere matarlo. porque Herodes quer te matar. Pero Dios lo escondió, Mas Deus se escondeu. pero Dios lo manifestó después. Mas Deus manifestou depois. O sea que los ministerios más poderosos de este Ou seja, o tiempo ministério mais poderoso desse son los que tempo están escondidos, são aqueles que são son los que escondidos. están detrás del telón, São aqueles que estão atrás. son los que no son tomados en São cuenta, aqueles que não são son tomados em aquellos conta. que dicen no sirven para nada, São aqueles que dizem não servir son para aquellos nada. que dicen que no califican, São aqueles que dizem que não son edificam. aquellos que dicen estoy pasando por una desgracia, São aqueles que dizem você passou pela nuvem de graça. son aquellos que dicen estoy sufriendo, São aqueles que dizem estou sofrendo. pero tú ves a otros que están en el campo de Mas batalla. você olha outro que está no campo de Pero batalha. entiende de una vez por todas, Entende de uma vez. Jehová te tiene escondido. Jeová te tem escondido. Llegó el tiempo donde te vas a Chegou o manifestar. tempo onde você se Llegó el manifestará. tiempo donde la gloria de Dios te va a Chegou o usar. tempo da glória de Deus vai te Tú usar. vas a sacudir tu nación. Você sacudirá a sua Tú nação. vas a sacudir la historia de esa vida. Sacudirá a história.